Irmãos e irmãs, graça e paz. Nós estamos no segundo domingo do mês de junho, dia 13. Vamos para a nossa aula na escola dominical. Vamos orar. Deus querido, Pai amado, no nome santo de Jesus, nos colocamos diante de Ti, ó Pai, para a tão importante alimentação espiritual, Senhor. Foi seu próprio Filho Jesus quem disse que nem só de pão viveria o homem, mas de toda a palavra que vem da sua boca. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, rogo agora, leva cativo a Ti as nossas emoções, pensamentos, que possamos, ó Pai, ter um tempo de qualidade contigo. É isso que eu te rogo em nome de Jesus. Amém. Nós estamos na sequência aqui de apresentação de parábolas, através do nosso professor Lucas Vicente. Esse conjunto de parábolas 13. Hoje nós vamos nos debruçar sobre as parábolas das minas. Nós estamos conversando sobre um rol de parábolas, vocês já sabem, o nosso conjunto aqui é 13, como nós falamos, e nós tivemos dentro desse rol de 13, esse conjunto 13, a parábola do trabalho, que está ali, vocês estão vendo aqui no conjunto 13, né? Mateus 20, de 1 a 16, que foi apresentado pelo Carlos, e hoje nós vamos entrar na nossa parábola das minas. Lucas 19, de 11 a 27. Muito bom, irmãos e irmãs. Eu estou colocando aqui um texto em paralelo que trata da parábola dos talentos. Foi escrita por Mateus, né? Está lá em Mateus 14, capítulo 25, os versículos 14 ao 30. A nossa parábola é Lucas 19, dos versículos de 11 a 27. Se os irmãos quiserem acompanhar através das suas Bíblias, né? Aí na Casa Pastoral, com o Carlos Wesley, como sempre tem vários jovens, se cada um quiser abrir uma Bíblia e conferir, uma em Mateus e outra em Lucas, fiquem à vontade, né? Dá para cada um ler um texto e depois vocês compartilharem entre si. Eu rogo que vocês anotem dúvidas para que a gente possa sanear com o professor Lucas na aula ao vivo. Ou utilizem o chat agora, né? Durante a aula também dá para vocês utilizar o chat e a Vivian pode anotar lá para nós, né? De tal sorte que tenhamos aí a possibilidade de sanar as dúvidas de vocês, ok? Vamos lá, então. Nós temos aqui algumas coincidências, por isso que eu estou colocando aqui Mateus 25, em paralelo com Lucas, né? Nós vamos ver que ela tem alguma coisa de igual, essas duas parábolas. No capítulo 11 aqui, ela diz, ouvindo eles essas coisas, Jesus contou uma parábola, disse estar perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Muito bom, não há correspondente ali, a partir do versículo, em Mateus. Já no próximo aqui, Lucas 19, 12, né? Diz, por isso Jesus disse, certo homem nobre partiu para uma terra distante a fim de tomar posse de um reino e voltar. Aqui nós já vemos um paralelo em Mateus 25, exatamente no 14, só a primeira parte. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, está correlato aqui com o que Lucas diz, né? Na sequência do 13, que é a nossa parábola, chamou 10 dos seus servos, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes, negociem até que eu volte. Lá em Mateus, nos talentos, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens, né? É a correlação. Vamos ver isso depois. O próximo versículo aqui, que é o 14, não há correlação em Mateus. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada, dizendo, não queremos que esse reine sobre nós.
próximo versículo, que é o 15, há uma correlação em Mateus. E aqui no nosso versículo de Lucas, ele diz exatamente isso. Quando ele voltou, depois de ter tomado posse do reino, mandou chamar os seus servos, a quem tinha dado dinheiro, a fim de saber quanto tinham conseguido ganhar em seus negócios. Lá na parada dos talentos, depois de muito tempo, o senhor daquele servo voltou e fez um ajuste de conta com eles. Na sequência, no 16, vai começar a individualizar a prestação de contas dos servos. O primeiro se apresentou e disse: Senhor, a sua mina rendeu 10. Isso é lá em Lucas. Em Mateus, aproximou-se o que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: o Senhor me confiou 5 talentos. Eis que outros 5 que ganhei. Está no versículo 20. No 17 de Lucas, ele diz: o Senhor lhes disse: muito bem, servo bom. É porque você foi fiel no pouco, terá autoridade sobre 10 cidades. Vemos aqui que ele empenhou uma responsabilidade maior, né, em razão de ter sido fiel no pouco. Vamos ver essa questão do elogio. Em Mateus, ele diz no versículo 21, o Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. No próximo 18, ele diz a prestação de conta do segundo servo. O segundo servo veio e disse: Senhor, a sua mina rendeu 5. Ele havia recebido mais uma quantia em razão da que havia sido dada. E Mateus aproximou-se o que tinha recebido 2 talentos e disse: Senhor, me confiou 2 talentos, eis aqui os outros 2. Os 2 servos lá dobraram a quantidade de talentos, né, o valor daquilo que eles tinham recebido. Aqui em Lucas, ele diz que chamou 10 servos e deu 10 minas. O primeiro rendeu 10 e esse que nós estamos vendo aqui, segundo, rendeu 5. Bom, no versículo 19, a este o Senhor disse: você terá autoridade sobre 5 cidades. Lembra lá que o primeiro foi sobre 10 cidades. 10 minas, 10 cidades, 5 minas, 5 cidades. O correspondente lá do talento de Mateus diz: então o Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. O próximo é o 20, versículo 20 de Lucas 19. Então veio outro servo dizendo: Senhor, aqui está a sua mina, que eu guardei embrulhada em um lenço. Esse é o terceiro servo, né? Mateus, o relato nosso paralelo aqui, diz: chegando por fim o que tinha recebido 1 talento, disse: fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Fiz aqui um combinado do versículo 24a e o 25 na sequência, para ter um paralelo aqui com Lucas, né? Tá? Lucas 19, 21, próximo. Porque tive medo do Senhor, que é homem rigoroso. O Senhor retira o que não depositou e colhe o que não semeou. Mateus, sobre o mesmo enfoque, diz: sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou. É a segunda parte do versículo 24. Na sequência aqui, nós vamos ver o 22, Lucas 19, 22. Mas o Senhor respondeu ao terceiro servo, né, que estava prestando conta: servo mau, eu o julgarei usando as suas próprias palavras. Você sabia que sou homem rigoroso, que retiro o que não depositei e colho onde não semeei. Nosso paralelo aqui em Mateus 25, está no versículo 26, ele diz: mas o Senhor respondeu: servo mau e preguiçoso. Você sabia que colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei. Na sequência dessa exposição, nós vamos ver, vou colocar do lado aqui para que a gente possa visualizar, o versículo 23 do 19 do Lucas, né? Porque você não pôs o meu dinheiro em um banco. Então, na minha vinda, eu receberia
com juros, não a mesma quantia. Nosso paralelo de Mateus. Então, você deveria ter entregue o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Está lá no 27. No 24, no seguinte, Lucas disse aos que estavam ali: tirem dele a mina e deem ao que tem 10. Então, ele mandou retirar daquele que tinha apenas uma quantia menor e entregar para o que tinha uma quantia maior. Não vamos nos prender muito à questão de quantidade. Nosso paralelo aqui em Mateus, portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10. 28. No 25 não há paralelo em Mateus, mas eles responderam, ponderaram, né? Senhor, ele já tem 10. Né? Como eu vou tirar de alguém que tem 10 e dar mais? E aí Jesus então diz: ao que o Senhor respondeu: pois eu declaro a vocês que a todo o que tem será dado ainda mais, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E Mateus, no nosso correlato aqui, ele diz: porque a todo o que tem, mais será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Estamos fazendo aqui, então, um paralelo, comparando com Mateus, a parábola dos talentos. Né? Nossa parábola aqui é a parábola das minas. Na sequência, e já encerrando aqui no versículo, Lucas 19, 27, ele diz: mas, quanto a esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e os matem na minha presença. Em Mateus, ele já não fala de inimigos, ele fala do terceiro servo. Quanto ao servo inútil, ele chama o terceiro servo de servo inútil. Lancem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Muito bom. Nós já fizemos a análise em uma outra oportunidade a respeito da interpretação dos textos, né, de como a gente faz para se aproximar o máximo possível da sua origem. Existem algumas ferramentas, né? A hermenêutica e a exegese são ferramentas que faz com que o conteúdo do texto, né, fique mais acessível e compreensível. Eu tive um professor na Academia de Polícia Militar Barro Branco, professor de Direito Constitucional, que ele nos dizia, e há um paralelo aí, né, entre a interpretação de textos, né, textos constitucionais e textos bíblicos, nós podemos usar a mesma ferramenta. Ele dizia que eu não posso tirar um texto isolado. É a mesma coisa que nós falamos aqui. Eu não posso tirar um versículo isolado e fazer aplicação, né? Ou versículos isolados, juntar versículos isolados e fazer a aplicação para fazer uma reflexão sobre eles. Eu preciso tomar um cuidado com isso. Então, ele dizia que é texto, testa e contexto. Eu preciso tomar esse cuidado. Então, é exatamente o que a hermenêutica e a exegese faz, né? Nós analisamos o texto, né? Atesta, obviamente, a inteligência, né? E vamos ver o contexto para que não haja problemas, né, com a interpretação. Bom, nós estamos comparando aqui dois, então estamos falando de talentos e falando de minas, né? O talento é uma palavra que está mais próxima a nós aqui, embora ele represente algo de valor lá, talento aqui para nós em português, né? Pode ser capacidade, característica, né, de pessoas. Mas, no nosso caso aqui, ela representa a mina, assim como o talento, eram peças de barra de metal, prata ou ouro, né? Usado como meio de pagamento. O rei Ezequias, lá em 2 Reis 18:14, depois vocês podem dar uma olhada lá, ele era rei de Judá e teve que pagar um tributo ao rei da Assíria de 10 toneladas de prata e 1 tonelada de ouro. E pagamento esse feito provavelmente com essas barras, essas peças, né? Minas ou talentos retiradas. Da onde que ele tirou
tanto ouro e tanta prata, né? Obviamente do do templo erguido por Salomão. A parábola das 10 minas conclui o relato de Lucas sobre a viagem de Jesus a Jerusalém. Esse relato se inicia lá em Lucas 9:51. Muito bom. Agora nós vamos ver aqui a questão do paralelo que nós fizemos lá com a parábola dos talentos, né? Relatada por Mateus. Essa parábola nossa, ela é distinta da parábola dos talentos. Vez que aquela dos talentos, a maioria dos elementos-chave são diferentes, embora também haja alguma semelhança na formulação do texto. Por isso que eu fiz questão de, no início, colocar esse texto para que nós pudéssemos fazer a comparação aí e vocês verem que o texto guarda uma semelhança entre si. Embora nós precisamos mergulhar aqui na questão do elemento-chave, né? Então, isso é muito importante para que a gente possa chegar a uma conclusão aí do que o texto quer dizer, né? Jesus, às vezes, adaptava os seus ensinamentos de acordo com as diferentes situações, para enfatizar verdades ligeiramente diferentes. Então, quando o que foi relatado por Mateus ocorreu, ele usou texto, né? Usou o seu argumento semelhante ao que ele está usando aqui em Lucas agora, que ele está chegando em Jerusalém. Só que o objetivo, né, a ênfase nós vamos ver que não era a mesma daquela lá dos talentos. Aqui na nossa parábola, relatada por Lucas, a chave e o seu sentido é dado logo no início. Lucas 19:11, ele já fala exatamente o que é. Nós vimos que Jesus estava chegando a Jerusalém e, naquele cenário, os discípulos entendiam que a volta de Jesus seria logo. Assim, houve um encorajamento de que deveriam orar sempre e não desistirem como aquela mulher viúva persistente. Lembra lá que nós falamos do juiz Iníquo, também relatada aqui por Lucas, né? Só que um pouco mais atrás, né? 18, de 1 a 8. Muito bom. Ali, o que isso traz para nós, né? A questão da constância e a persistência. Como, na realidade, a volta de Jesus seria um pouco demorada, e não como eles estavam esperando, né? Para que houvesse um conforto do ser humano, é que foi dada a questão da oração. Esse relacionamento nosso com Deus, através da oração, é algo que traz conforto ao nosso coração. Não nos deixa enfocados como os discípulos estavam ali, achando que a coisa ia ser muito rápida, imediata. Uma outra função e chave sentido dessa nossa parábola é a fidelidade. O Senhor sai, vai para uma terra longínqua e deixa os seus bens. E determina que se negocie com eles. A fidelidade no gerir, né, os bens do Senhor que está em viagem é algo que, na prestação de conta, nós vamos ver que é importante. A plenitude do reino de Deus, nós vemos que isso não se vai dar logo de pronto, né? Essa parábola, aqui narrada por Lucas, ela mostra que o reino não será visto em sua plenitude até que Jesus volte, né? Assim como ele começa de forma pequena e cresce gradativamente. Como a gente podemos ver, né, já passamos pela parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento, né? O grão de mostarda, a sementezinha de mostarda é a menor das sementes, né? E vimos lá a questão do tamanho da árvore, né? Então, o reino ele vai se instalando dessa forma, aos poucos, e a plenitude do reino só se vai dar na volta de Jesus. Essa volta, óbvio, que nem ele sabe. Muito bom. O Senhor viaja, então, para uma terra distante. Isso está lá no segundo versículo nosso, né? Lucas 19:12.
O reino que ele está indo receber, na realidade, não é uma terra distante para a qual ele está viajando, e sim a terra de onde ele partiu. Então, Jesus saiu daqui e foi para junto do Pai. Então, ir a uma terra distante sugere que o retorno do homem nobre, né, isso é, a segunda vinda de Jesus, né, o tempo da volta do Filho do Homem, não é uma volta que vai ocorrer imediatamente, de maneira imediata. Então, os leitores de Lucas não devem se afligir com essa demora, pois Jesus havia ensinado que não voltaria imediatamente. Jesus havia dito isso. Existem algumas parábolas que ele fala da questão da volta, e enfatiza a questão da vigilância, né? Eu arrolei aqui algumas. Tem o pai de família, o ladrão, né? O ladrão entra inesperadamente, o servo bom e mau, as 10 virgens, né? E a própria dos talentos, na questão da prestação de contas. Então, nós não sabemos. Aliás, nós não. Nem Jesus sabe. Só Deus, o Pai, sabe quando Jesus deve voltar. Então, se nem Jesus sabe, para nós só resta vigiar, né? Paulo diz: vigiai e orai, porque vocês não sabem a hora que isso pode acontecer. Não sabemos quando Jesus vai voltar. Muito bom. Bem rapidinho aqui, vamos fazer só refrescar nossa memória e relembrar um pouquinho aqui a respeito dos valores, né? Isso pode depois, ou vocês através do chat aí confiram com o Lucas, ou então depois, quando tivermos a aula não gravada, vocês poderão tirar essas dúvidas. Lá no Antigo Testamento, o talento equivalia a 34 quilos. No Novo Testamento, ela era uma unidade de cálculo, que equivalia a 6.000 dracmas. 6.000 dracmas era igual a 20 anos de trabalho de um trabalhador. E, na verdade, ele recebia um denário por dia. Durante 20 anos, ele teria 6.000 dracmas. Só para a gente ter mais ou menos uma ideia, um valor aproximado de hoje, valor atual, um trabalhador na América do Norte, nos Estados Unidos, recebe $15 por hora. Corresponde mais ou menos aí a R$90 nosso. Em um ano, ele trabalha 2.000 horas. Ele receberia, então, $30.000 no ano. Só para fazer uma comparação. 10.000 talentos é uma dívida incalculável. Não dá para a gente mensurar quanto vale 10.000 talentos. Hoje, seria em torno de 6 bilhões de dólares, que corresponderia mais ou menos a 36 bilhões de reais. Só para refrescar nossa memória com respeito aqui aos talentos, né? O valor dos talentos. As minas, elas equivalem ao salário de cerca de 3 meses para um trabalhador, algo em torno de 100 dracmas. A dracma era uma moeda grega, mais ou menos equivalente ao denário romano. Isso foi só para a gente ter um referencial. Vamos retornar aqui aos nossos servos, né? Nós vimos aí, tanto em Mateus, no nosso paralelo, né, quanto em Lucas, a respeito dos 2 primeiros servos e o terceiro servo. A distinção entre os 2 primeiros e o terceiro. Então, os 2 primeiros agiram diligentemente, de forma diligente. Conseguiram um retorno sobre os valores que lhes foram confiados, provavelmente através da criação de algum tipo de empreendimento, creio eu. Como não havia bancos nos tempos antigos, o terceiro servo não tinha como... ele fez um buraco na terra. Mateus fala que ele fez um buraco. Lucas já diz que ele foi a mina dele foi embrulhada. Ou seja, ele escondeu o valor que lhe foi dado, o valor do seu senhor, do dinheiro do seu senhor. Isso, gente, era uma prática comum, enterrar objetos de valor naquela época, em razão de não haver bancos, né? Nós podemos constatar isso aí
Vocês lembram-se da parábola do tesouro escondido? Lá de Mateus 13, 44. Depois vocês consultem lá Mateus 13, 44. O homem que encontra vende tudo que tem e compra aquele campo. Diferentemente daquele homem que acha o tesouro, os 2 primeiros servos negociam, procurando diligentemente dobrar o capital do seu senhor. Já no nosso caso aqui do terceiro servo, aqui em Lucas 19, 20, nós percebemos que ele não se esforçou, não realizou negócios com as minas, mas a escondeu embrulhada em um lugar onde ninguém foi beneficiado, nenhum ganho foi obtido. Nós vemos declarações elogiosas para os 2 primeiros servos. As idênticas declarações, né? Tanto em Mateus quanto em Lucas. Essas declarações elogiosas, né? Muito bem, servo bom e fiel. Ambos mostram que o importante não foi, na realidade, o montante. Por isso que eu falei para vocês não prestarem atenção na quantidade, mas sim a fidelidade. Guardem esse termo. A fidelidade em utilizar os dons e o potencial. Então, o Senhor que sai, o Jesus que sai, deixa, de acordo com o potencial, quantias diferentes para que sejam administradas, geridas, gerenciadas. E ao retorno presta-se conta, né? E ambos, independente de quantia, dobraram aquilo que tinham. Já no caso do terceiro servo, nós vimos a questão da preguiça e da má gestão. E ele se escuda, provavelmente, em uma desculpa. Né? 2 coisas que podem ter acontecido ali. Ou ele não conhece o seu senhor, ou ele dá uma desculpa para justificar a preguiça da sua má gestão. Né? E chama Deus, né, ou o Senhor, seu Senhor, de homem severo. Nós sabemos que Deus não há essa severidade, né? Deus é justo. Justo, sim, ele age com justiça. Mas severo, esse terceiro servo aqui, ele mostra que ele não conhece o seu Senhor. Vamos lá, então, para a nossa exegese. Vamos fazer aqui uma comparação para a gente conhecer alguns detalhes, né? Jesus diz para que, lá já na sequência dos versículos, né, Lucas 19, 13, para que negociem até que eu volte. Esse até que eu volte se refere ao tempo entre a ascensão de Jesus e a sua volta no final dos tempos. Essa é o referencial que nós trazemos para a aplicação. A determinação para negociar, vejam bem, é um dos vários exemplos em que Jesus usa a atividade econômica de forma positiva em suas parábolas e ensinamento. Embora, preste atenção aqui, o ponto principal da parábola seja a administração. Por isso que eu coloquei aqui administrar e não negociar. Então, na verdade, não é um negócio em si, né? E sim a questão de administrar os bens. É o caso aqui, né? O trabalho, a atividade econômica de forma positiva, né? Mas usa uma área, o negócio, ele pode ser feito de forma lisa, de forma escorreita, de forma correta. Porém, também nos negócios há uma área de tentação substancial. Então, ele é um campo aberto para o pecado. Eu posso enganar o meu próximo, o meu semelhante, fazendo uma negociação fraudulenta. Então, por isso que, muito embora esteja escrito no versículo aqui, né, negociem, né, eu interpreto isso aqui como administre o que é meu, né, até que se volte para a prestação de contas. Prestar de contas, né? Voltando, então, logo na sequência aí, nós vemos do 15 ao 20, Lucas 19, é o caso da nossa parábola, ele está se tratando da segunda vinda de Jesus, né? Haverá uma prestação de contas. Nós vimos o primeiro servo, logo no 16, presta conta de um lucro
exponencialmente alto, indicando uma notável sabedoria e fidelidade. Lembra que nós falamos da fidelidade? Fidelidade para com os bens do seu Senhor. Logo na sequência vem o elogio, né? Fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Mateus também diz isso, ó. Mateus 25, de 20 ao 23, ele enfoca isso. Em Lucas ele diz, você terá autoridade sobre 10 cidades, né? Aumenta-se a responsabilidade. Então, a fidelidade, né? E você ser eficaz e eficiente na gestão dos bens que o Senhor lhe deixou, lhe trará maiores responsabilidades. É isso que ele diz, que você foi fiel no pouco, no muito te colocarei, sobre o muito te colocarei. Então, exatamente, aumenta a sua responsabilidade. Por isso que ele diz lá, você terá autoridade sobre 10 cidades. Para o segundo servo, você terá autoridade sobre 5 cidades, em razão do empenho e do desempenho, né? Então, quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco também é injusto no muito. É isso que a análise, né, e o julgamento aí na prestação de contas dos 2 primeiros servos e do terceiro servo. Nós vemos que ele fala em recompensas, né? Recompensas e responsabilidade. Então, o que foi dito, né? Você tem 10, tira de um, entrega para quem tem 10, ele vai ter responsabilidade sobre 10 cidades. Dentro desse escopo, nós vimos que a questão das recompensas, nós teremos recompensas, né? Tesouros nos céus. Isso sugere às pessoas, frequentemente, né, têm que fazer escolhas entre atividades que levam a uma maior recompensa terrena, aqui, no presente, e ou aquelas que reservam uma maior recompensa futura nos céus. Depois vocês deem uma olhada em Mateus 6:20, né? Não é legal ajuntar tesouros na terra, mas tenha tesouros no céu, né? Eu costumo dizer que existe uma poupança no céu, que é ali que nós devemos investir. Em outras passagens sobre recompensas, né? Em outras passagens dos evangelhos, as consequências das escolhas erradas demonstram ser eternamente desastrosas. E aí nós vimos na sequência lá, né, quando estamos aqui enfatizando Marcos 8:36, ele diz que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Os que ajuntam tesouro para si e não são ricos para com Deus. Essa próxima passagem de Lucas 12, 20 e 21, que vocês podem consultar depois. Jesus chama de louco o homem que se preocupa com suas próprias necessidades terrenas. Óbvio, pessoal, não há proibição, né? Nós já falamos isso já quando abordamos a parábola de Lázaro e o rico, né? Não existe uma proibição para as riquezas, mas sim para a tendência sedutora à autossatisfação, autossuficiência e à avareza. Cada um receberá suas recompensas de acordo com o seu próprio trabalho. Paulo fala isso lá em 1 Coríntios, né? Capítulo 3, versículo 14 e 15. Aqueles que creem em Jesus já foram justificados pela fé. Então, vejam bem, nós não estamos falando de salvação. Estamos falando de recompensa, galardão, prêmios, em razão da fidelidade para com as tarefas. Assim que você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, o seu nome foi lançado no livro da vida. E está ali. Mas haverá um julgamento no tribunal de Cristo que vai julgar exatamente as nossas obras. E nós teremos uma recompensa pelo trabalho, de acordo com o esforço próprio desse trabalho. Então, as bênçãos e recompensas de Deus na vida dos cristãos variam de acordo com a fidelidade deles, dos cristãos, dos crentes, às tarefas que lhes são confiadas.
aqueles que creram, como nós dissemos, já estão justificados. Porém, não sofrerão condenação. Não obstante, Deus julgará as obras e as recompensas equivalentes, serão equivalentes. Temos que saber isso. Então, vamos lá para o objeto da parábola. Já falamos a respeito dela. Fidelidade é um dos objetos, né? Isso diz respeito à constância nos compromissos assumidos com Jesus. Então, fidelidade é uma característica do que é fiel, do que demonstra zelo, respeito por alguém ou por alguma coisa. É lealdade. No nosso caso, é a constância nos compromissos assumidos com Jesus. Então, nós somos constantes e permanentes fazendo aquilo que Jesus determinou no seu ID, na grande comissão. Depois vocês consultem lá, Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, versículos 22 e 23, nós vemos lá a questão do fruto do Espírito. O fruto do Espírito é uno, é um só, porém com características, predicados, qualidades que alimentam e capacitam o ser humano na sua caminhada cristã. Começa com o amor, por ser a qualidade mais importante, né? Depois vocês podem conferir também, 1 Coríntios 13, de 1 a 13, fala a respeito do amor, como ele deve ser. E Pedro também, na sua segunda carta, fala, 2 Pedro 1, de 5 a 7, vocês poderão também conferir isso. 2 Pedro, capítulo 1, versículo do 5 ao 7. Anotem, vai anotando isso para que vocês possam conferir depois e confrontar. E até, como a gente disse, né, na aula presencial, checar junto ao nosso professor Lucas. O amor, ele vem em primeiro lugar, só para sintetizar, ele reflete mais a característica de Deus, por isso que ele está mais claramente o caráter de Deus. Então, essas qualidades e predicados, dentre aquelas qualidades e predicados que qualificam o fruto do Espírito, nós encontramos a fidelidade. A fidelidade é uma delas, né? Em algumas traduções, pode ser que algumas Bíblias de vocês aí vocês vão encontrar a palavra fé e não fidelidade. E fé, sem ela, não é possível agradar a Deus. Confiram depois também Hebreus 11:6. Então, a fidelidade, gente, é uma característica divina que significa cumprir consistentemente com aquilo que se promete, aquilo com que você se comprometeu a fazer, faça. E faça com qualidade, faça com efetividade, com eficiência e eficácia. Significa aqui que, se é o fruto do Espírito, o Espírito nos capacita com os seus dons do fruto para que a missão, nós sejamos copartícipes da missão. A missão é do Espírito Santo. O Espírito Santo que tem a missão de convencer o mundo do pecado e do juízo e da justiça. Jesus fala isso. Mas Deus quis que nós fôssemos copartícipes. E como a missão é dele, é ele que nos capacita a executar essa missão através das suas qualidades do fruto, e ele distribui isso como lhe apraz, né? Como bem lhe apraz. Depois vocês confiram, gente, lá em João, no Evangelho de João, no capítulo do 7 ao 11, João 1, do 7 ao 11, ele fala aí do convencimento do homem, né, do pecado e do juízo. Muito bom. Nós devemos ter, então, lealdade e constância, né? Uma sequência nos interesses do reino, proclamando-o até que Jesus volte, sem nos preocupar com o tempo que demore essa volta. Então, aquela ansiedade de que os discípulos tinham quando se aproximavam de Jerusalém, quando Jesus falou essa parábola das minas, né? Das 10 minas, eles já imaginavam que essa volta seria imediata. Então, a questão de sermos fiéis
fidedignos, né? Constante, ser leais e constantes naquilo que nós estamos fazendo. É isso que Jesus espera na volta, né, na prestação de contas, exatamente a questão da lealdade e da constância. A oração, como já dissemos, também é um outro referencial de que não que Deus precise disso, mas isso é um alento para nós, seres humanos, né? O imediatismo na instalação do reino, que se pensavam lá num Messias político, né? Quando se aproximava ali de Jerusalém. Achavam que ele ia desbancar os romanos, que dominavam ali toda aquela região, e instalar um reino de pronto lá. Na verdade, isso não era assim. Desbancar os romanos e restabelecer a monarquia que havia lá. Vocês lembram da monarquia judaica, né? Iniciada por Saul, Davi e Salomão, aquela sequência. Outros reis vieram. Muito bom. Nós devemos, então, ser constantes, fiéis, leais, né? E persistentes, assim como aquela mulher que nós falamos da parábola, né? Do juízo iníquo. A mulher vai e suplica por justiça. Então, nós devemos orar, suplicar por justiça. Sempre e sem cessar. Orar por justiça, tal qual a mulher fazia. E orar de forma ininterrupta. Orar sempre sem cessar. Lá, Paulo, sempre Paulo, né? 1 Tessalonicenses 5,17. Não podemos nos desanimar em razão do tempo relacionado à volta do Senhor. Isso não deve impactar os nossos pensamentos nem a nossa preocupação, né? Deixa isso para Deus, o Criador, porque só Ele sabe quando é a hora e o momento. Muito bom. Vamos agora, então, para a nossa aplicação, para fechar aqui a nossa aula. Muito bom. Ele diz lá, se você foi fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. Mateus, né? Fala lá na palavra dos talentos. Uma administração fiel nesta vida resultará num recebimento de maior responsabilidade e administração na vida do porvir. Vimos isso, né? Então, uma maior responsabilidade. Então, a todo o que tem mais lhe será dado. Então, vai aumentar a responsabilidade. Usar as habilidades dadas por Deus de maneira sábia e produtiva é um aspecto vital do discipulado e será recompensado com oportunidades adicionais para servir a Deus de modo fiel e frutífero. Então, quanto mais você se empenha, mais o Espírito te capacita para que você verdadeiramente vá firme nessa fidelidade e também ser mais frutífero. Então, aqueles que se comportam como terceiro servo, nós vimos, deixa de fazer algo útil com os recursos, talentos e as oportunidades que Deus nos dá. Esse fato aborrece a Deus. Agirmos como terceiro servo. Né? Simplesmente embrulhar o talento, embrulhar a mina, ou enterrar o talento, isso não traz recompensa nem para ele, nem para Deus e nem para os nossos próximos. Né? Não está fazendo, na verdade, um desserviço para Jesus Cristo. Né? E nós podemos até pensar assim, esses não são crentes verdadeiros. Né? O terceiro servo não é um crente verdadeiro, na sua acepção da palavra. Servos efetivos, eficientes, eficazes. Né? Nós já falamos a respeito disso. Eu quero abordar aqui agora, então, algo que está no porvir, né? A respeito do banquete messiânico. Mateus e Lucas citam que os judeus, né? Alguns deles diziam o seguinte: olha, eu sou filho de Abraão. E como filho de Abraão é o que me basta, porque sobre Abraão há uma promessa. Vocês viram lá em Gênesis 12:3, né? De ti farei uma grande nação. Então, os descendentes sanguíneos dele batiam no peito e falavam isso para Jesus. E Jesus lhes
disse o seguinte: olha, virão estrangeiros, gentios, do norte e do sul, do oriente e do ocidente, sentar-se-ão à mesa com os patriarcas, com Abraão, Isaque e Jacó. E vocês que são filhos da promessa ficarão de fora. Depois vocês confiram lá Apocalipse 19:9, fala alguma coisa a respeito desse cumprimento dessa promessa. Então, os povos da terra que respondem ao ministério de Jesus se juntarão aos patriarcas no banquete messiânico, tomando lugar à mesa. No final dos tempos, no reino dos céus, nas bodas do Cordeiro, em razão de uma promessa feita a Abraão lá em Gênesis, no início, né? Saia da sua casa, da sua parentela, e de ti farei uma grande nação. Ali ele está... Deus está sempre olhando e enfocando a questão espiritual, né, e a eternidade. Muito embora na época Abraão não entendesse isso direito, nem os apóstolos e discípulos, né, eles foram entender isso depois do Pentecostes. Nós sabemos disso. Bom, pessoal, então fica aqui uma questão, né? Eu não vou fechar o assunto. A questão das trevas colocadas, né? Aqui em Lucas, na nossa parábola, Jesus aborda a questão dos inimigos, e que ele manda matar os inimigos. Pega aqueles inimigos que não queria que eu reinasse sobre eles e mate-os, né, na minha presença. Já em Mateus, ele fala do terceiro servo, de quem tudo foi tirado. Então ele diz assim, que esse pessoal será lançado para o exterior. Quando ele fala lá na boda do Cordeiro, né? Vocês vão se sentar à mesa, no grande banquete messiânico, com os filhos de Abraão, que se arrependeram e fizeram exatamente o que nós fizemos para que seus nomes estivessem lançados no livro da vida. Essas pessoas se sentarão no banquete. E quem não tem o nome lançado no livro da vida será lançado para o exterior, onde haverá choros e ranger de dentes. Agora fica a questão aqui para nós debruçarmos sobre ela num futuro com a presença do nosso professor Lucas, né? Quem é que será lançado para o exterior, onde há choro e ranger de dentes? Aqueles inimigos de Lucas 19:27 ou o terceiro servo, de quem tudo foi tirado? Muito bom. Vamos orar. Baixe a cabeça de vocês. Santo Deus, Pai querido, muito obrigado, Senhor Deus, por essa oportunidade, Deus, de estar contigo durante esse tempo, curto tempo, Senhor, de maneira eletrônica, não presencial, mas o Senhor, com a sua onipresença, onisciência, sabe de tudo isso, e a sua vontade está sendo feita aqui, Senhor. Obrigado por tudo isso, Senhor Deus. Obrigado pelo acalento do Senhor, por nos ministrar, por fazer com que nós venhamos a cada dia entender mais e mais a respeito da sua palavra, Senhor Deus. Estando nos qualificando, ó Pai, para o seu IT, para fazer, ó Pai, com efetividade, com eficácia, com eficiência, Senhor Deus, tudo aquilo que o Senhor determinou que fizéssemos. Eu oro a Ti no nome santo de Jesus. Amém e amém. Que vocês tenham um excelente domingo e que possamos logo mais à noite compartilhar do culto que haverá logo mais à noite. Ok? Amém e amém.